Muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa bem assim. E olha só, hoje é o dia da alergia. A gente vai falar sobre esse assunto já aqui no estúdio, tá certo? O doutor André Felipe já está aqui comigo, já vai trazer muito mais informações sobre esse tema. Nós também ainda vamos falar sobre lideranças femininas. Por que é importante tê-las nas organizações? Já um papo bem legal sobre esse assunto. E sábado é o dia da pizza, mas a gente já vai adiantar um pouquinho e vai falar sobre esse dia também hoje aqui. Muita coisa boa, está começando agora o Bem Assim. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha aí pelos canais 525 e 25 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com, que também transmite toda a nossa programação ao vivaço, né? Ou quem sabe ainda pelo nosso aplicativo TV Mar. O pessoal do interior nos assiste muito obrigada, tá? Pela sua companhia. Lembrando sempre que a gente também está lá no Instagram, no YouTube, no Facebook e no Twitter, e é muito fácil para você nos encontrar. Coloca lá no campo de busca, tá, dessas redes sociais, TV Mar Canal 525. Pronto, facinho. Você vai encontrar os nossos perfis e vai poder interagir muito com a gente. Vamos embora começar o nosso dia por aqui. Hoje é o Dia Mundial da Alergia, viu? A alergia, gente, é um dos problemas de saúde que mais acometem as pessoas diariamente ao redor do mundo. Ela pode se manifestar no sistema respiratório, na pele, nos olhos, no sistema digestivo e em outras regiões e partes do corpo. E nesse Dia Mundial da Alergia, né, claro, a gente não poderia deixar de falar sobre esse assunto, alertar sobre os sintomas e também as causas dessa patologia. Quem vai conversar com a gente um pouquinho sobre isso agora aqui no estúdio é o alergista André Felipe Casado. Bom dia, doutor André, seja muito bem-vindo aqui ao Bem Assim. Bom dia, Mara. Bom dia a todos. Agradeço o convite de estar aqui hoje. Hoje é um dia muito importante, Dia Mundial da Alergia. Uma doença que cada vez mais está crescendo em todo o mundo, não só no Brasil. E a importância do dia de hoje é poder conscientizar mais as pessoas sobre a importância da doença. Uma doença que, às vezes, se não tratar da forma correta, pode levar até a morte. Que é o caso da reação mais séria na alergia, que é a anafilaxia. Agora, no mês entre o dia 13 a 19 de junho, tivemos a Semana Mundial da Alergia. E o tema abordado foi a anafilaxia, que é uma reação muito séria, que se você não tratar imediatamente, você pode chegar ao óbito. Pois é, vamos falar um pouquinho já, tá, sobre esse assunto. Eu até separei essa pergunta aqui porque eu acho que ela é muito interessante. Vamos começar explicando o que é alergia, doutor André? Então, a alergia é uma resposta do nosso corpo em defesa, de uma forma exagerada, a algo uma substância que normalmente não provocaria reação a uma pessoa que não tem essa sensibilidade, entendeu? O mais comum é no caso da poeira, do ácaro. Sim. Que é as alergias mais prevalentes, são as alergias respiratórias. Então, aquela pessoa que tem essa sensibilidade ao antígeno, no caso o alérgeno, que seria o ácaro, que vive na poeira, toda vez que entra em contato num ambiente com uma determinada quantidade, pode desenvolver os sintomas respiratórios, às vezes sintomas cutâneos, como a dermatite atópica, entre outros. E aí, como eu falei no começo, né, além das alergias respiratórias, também existem outros tipos, né? Isso. As alergias respiratórias são a maioria, 30% das alergias, vamos pensar que seja respiratória, mas também temos a dermatite atópica, a alergia alimentar que cada vez tem crescido mais devido ao estilo de alimentação, esses muitos industrializados. Também temos a urticária, as alergias oculares e a anafilaxia, como mencionei antes, que seria a reação mais grave. Certo. Doutor, tem causas que explicam essas alergias, né? Tem gente que já nasce com elas, tem gente que vai desenvolvendo ao longo da vida. Então, a alergia é uma doença hereditária. Nós, infelizmente, herdamos quem tem essa predisposição. Quando tem os pais que são alérgicos, os filhos têm uma probabilidade de 50% a 70% de desenvolver algum tipo de alergia. Se um dos pais são, isso aí vai em torno de 40%, e até se nenhum dos pais são alérgicos, existe uma predisposição de 15% de desenvolver uma doença alérgica. Aí, com o passar do tempo, você não nasce alérgico, você nasce com essa predisposição. Sim. Então, você, com o passar do tempo, que vem sensibilizar pelo seu estilo de vida, o meio que você convive,
você pode começar a desenvolver as doenças alérgicas. Tá. E tem fatores de risco, então, para a gente começar a desenvolver, quando a gente já que todos nós nascemos com essa predisposição? Não é que bem todos, mas a grande maioria, né? Vamos pensar assim, da famílias de alérgico vai ter essa predisposição. Então, assim, se você vive num lugar que mora perto de indústrias, que você mora perto de ter uma alimentação errada, come muita coisa industrializada, então isso vai deixando o seu corpo com mais probabilidade de ter um processo alérgico. Pois é importante, então, o pessoal aí ter muito cuidado, né? Tem muita gente até que fala, eu sempre cresci escutando isso porque eu tenho rinite alérgica. Por exemplo, lá em casa, no meu quarto, jamais poderia ter ursinho de pelúcia. Uhum. É um exemplo bem básico, assim, isso. né? Porque quando tinha, não adiantava, passava praticamente o dia todo espirrando. O ideal é que o alérgico ele tenha uma vida assim, mais ao ar livre, Sim. venha praticar atividades físicas, procura ter uma alimentação adequada, num ambiente domiciliar, principalmente quem tem essa sensibilidade à poeira, evitar o bichinho de pelúcia, como você mencionou, evitar cortinas, ou até se você venha ter esse tipo de produto em casa, o bichinho ou a cortina, que você faça uma higienização com maior frequência. Uhum. Mas você tem que ter mais cuidados, que é o controle ambiental. Ótimo. Vamos falar agora, né, sobre, enfim, esse último estágio aí da alergia que pode chegar, inclusive, até levar alguém à morte. É isso mesmo, doutor? Isso. A anafilaxia é uma reação rápida, o início dela é muito rápido, que se não for tratado da forma correta, utilizando a adrenalina, você pode chegar a fazer um choque anafilático e chegar ao óbito. Então, agora nessa última campanha da Semana Mundial de Alergia, todo ano se escolhe um tema a ser abordado e o tema escolhido desse ano foi a anafilaxia, justamente para poder orientar a população dos perigos que essa doença nos traz se a gente não tratar ela de forma correta. A anafilaxia, ela só acontece, por exemplo, em alergias alimentares? Porque a gente escuta muito, né? Uhum. Porque quando, por exemplo, come camarão, fecha aqui a garganta e fica sem ar, não consegue respirar. É somente nesses casos, doutor, ou não? Não, a anafilaxia ela pode acontecer por alimentos, né? O camarão, como você mencionou, bem recentemente tivemos se eu não me engano, no estado do Rio de Janeiro, um torcedor que foi comer o camarão e sabia que era alérgico e desenvolveu um quadro e faleceu, né? Mas você pode ter por medicamentos, você pode ter pelo látex, você pode ter anafilaxia induzida pelo exercício físico. Tem pessoas que desenvolvem essa anafilaxia e até mesmo, não é muito comum, mas tem anafilaxia ao sêmen. Há pessoas que vêm fazer um tipo de reação mais grave por sensibilizar ao sêmen. Olha só, gente, interessante. E, doutor, é importante que desde pequenininho ali, né, os pais dessas crianças, eles procurem, por exemplo, um alergista, já façam exames, já conheçam o corpo dessa criança, saibam se ela tem alguma disposição, enfim, para esse tipo de alergia, para poder evitar, né, que, por exemplo, chegue nesses casos, então, absurdos. É importante. Se você tem uma família de alérgico, é importante desde cedo você procurar um médico alergista, imunologista, para que você possa fechar um diagnóstico correto, relatar quais são os seus sintomas, o que é que você apresenta, para poder acompanhando desde cedo. A alergia ela pode acontecer em qualquer faixa etária, mas ela é bem comum já começar nos primeiros anos de vida. Que é o que a gente tem, até na alergia, tem uma situação que a gente chama da marcha atópica, que é quando o bebê ali começa nos primeiros meses a desenvolver a dermatite atópica, que é um tipo de alergia na pele, muitas vezes causada até pelo ácaro mesmo, e dali você vai evoluindo para uma rinite, para uma asma, tem alergia alimentar. Então, assim, se tem uma família de alérgico, é bom desde já sempre procurar ter um primeiro contato com o alergista para poder identificar, poder também tratar de forma correta antecipadamente, não só esperar que a crise chegue. A prevenção é extremamente importante. Pois é, né? Tem gente que espera que a crise chegue, né? Para poder buscar um médico e às vezes, gente, pode ser até tarde demais, né, doutor? Isso. E falando do controle ambiental, que é o que a gente sempre conversa bastante com os pacientes, se você quer ter um animal em casa, um pet, um cachorrinho, seja um gato, é possível ter. Antigamente ficava bem mais assim, vamos dizer que contraindicado ter um tipo de animal em casa, seu pet. Mas hoje em dia a gente sabe que pode ter seu animalzinho. Agora, cada um convivendo no seu
devido ao lugar, né? Evitar que venha subir em camas, venha dormir em quartos, né? Por conta do pelo, No né? caso do pelo, porque aí você vai aumentar, mesmo que você no momento ainda não seja sensibilizado ao pelo do animal, o epitélio dele, você com o passar do tempo no contato, você pode vir também se tornar sensibilizado. Ótimo. Doutor André, você falou aí, né, sobre a questão da alergia aos medicamentos e algo me lembrou que agora durante essa pandemia muita gente acabou praticando aí a automedicação, se acostumando, se adaptando. É muito perigoso, né, doutor? Demais. Demais você utilizar medicamentos que você não saiba o que vai acontecer no teu corpo, se automedicar é altamente perigoso. Eu sou alérgico, eu sou um exemplo gosto de passar essa segurança para os meus pacientes, que é possível conviver com a alergia, Sim. viver em alegria com a alergia, porque você consegue prevenir as reações. Então, assim, aquele paciente que tem uma alergia a medicamentos, eu sugiro ter uma identificação, seja no seu smartphone. Ultimamente eu tenho até orientado os pacientes a fazer naquela proteção de tela, Sim. você fazer ali, colocar o que você é alérgico, os remédios que você é alérgico, o tipo de alergia que você tem. Porque Deus me livre que você venha sofrer um tipo de acidente e não consiga se expressar, a pessoa vai conseguir ter acesso ao seu telefone ali, pegou, vai olhar e vai conseguir. Tem gente que faz tatuagem, mas alguma identificação é importante ter. Ótimo. Todo mundo ficar muito bem atento. E tem como se prevenir, doutor? Então, assim, essas crises alérgicas? Tem. É possível se prevenir da seguinte forma como eu mencionei, né? Você tratando preventivamente, nessa Sim. prevenção primária para evitar os contactantes. E jamais, você mencionou a história do camarão, jamais cometer um erro que é tomar antialérgico para comer o alimento. Ah, muita gente faz isso. Muita gente faz isso, sabe que é alérgico, aí quer tomar o antialérgico achando que vai poder comer aquele alimento sem ter nada. Isso aí é um grande perigo, porque no momento que você toma o antialérgico, às vezes, se você não tem tanta sensibilidade, aquele antialérgico até vai te proteger. Sim. Mas aí o grande problema é que se você toma um antialérgico, ele mascara aquela reação inicial. Você acha que não está tendo nada contigo, aí tu continua comendo, daqui a pouco vem uma reação numa força tão grande que aquele antialérgico não é mais suficiente. Uhum. E muitas vezes você vai estar numa praia, você vai estar num canto mais distante e você não consegue frear aquela reação só com antialérgico, entendeu? Então fica a dica, jamais tomar antialérgico para os pacientes que são alérgicos, tomar um antialérgico para querer comer aquele alimento. Ótimo. Eu lembrei até de outro caso, né, falando aqui de camarão, de uma amiga minha, isso de fato foi com uma pessoa muito próxima a mim, que ela sempre teve alergia ao camarão, só que aí, por exemplo, assim, ela ia lá e comia um camarãozinho, né, depois de muito tempo, aí não estava sentindo nada. Aí comia outro camarãozinho, também não estava sentindo nada. E aí um dia ela foi em um restaurante e ela pediu um prato só de camarão. Gente, ela teve que sair do restaurante na metade do prato porque a alergia dela atacou. Ela achava que tinha se curado de uma alergia, da alergia que ela tem, mas ela não tinha, né? Acabou tendo ali uma crise. E aí vem a minha pergunta agora. A alergia é para sempre, doutor André? Ou não? Ou ela vai parar? Olha, algumas alergias alimentares, a tendência é desaparecer com a idade. Principalmente a alergia à proteína do leite. Nos primeiros anos de vida que você vem a desenvolver, ela já desaparece geralmente em torno de 2 anos, 3 anos, até 5 anos de idade. Sim. A grande maioria. Eu sou um exemplo disso porque eu também tive a PLV, mas não lembro de nada dessa doença minha. Só Muito relatos. né? Não, só relatos, porque eu era muito pequeno, ela veio e desapareceu. Sim. A alergia ao ovo também a tendência é desaparecer. Mas as alergias a camarão, amendoim, são alergias que geralmente tendem a permanecer durante toda a vida. Então o pessoal tem que ficar muito alerta, né? Muito alerta, é isso mesmo. Não achar, tá, gente? Aí, ó, que tá livre, viu, da alergia. Pelo amor de Deus, toma muito cuidado, porque sim, pode acabar sendo até um caso fatal. Vamos reforçar aí os cuidados, doutor André, que o pessoal tem que ter, né? Quem tem alergia e também deixar uma mensagem sobre esse Dia Mundial para todo mundo se cuidar e se prevenir. Bom, eu agradeço aí demais o convite, né? O Dia Mundial da Alergia é um dia que surgiu pela Organização Mundial de Saúde, com o objetivo justamente de conscientizar mais a população dos riscos, de saber como se cuidar, saber cuidar da sua alergia. Então, uma grande dica é para quem tem suas alergias respiratórias,
ter um controle ambiental adequado, evitar o tapete, carpete dentro de casa, procurar sempre manter um ambiente limpo, procurar sempre fazer atividade ao ar livre, procurar evitar ficar em ambientes fechados. Essas são dicas muito importantes. Também vamos procurar ter uma alimentação mais saudável, porque cada vez mais o excesso de alimentos industrializados tem inflamado mais o nosso organismo. Então procura ter uma dieta boa, balanceada, longe dos produtos industrializados. Muito bom, então fica aí, tá? Essa mensagem para você. Se já tem, né, aí na sua família algum caso, já começa a se prevenir, né? Já busca o médico alergista, já faz ali, né, aqueles exames para ver se realmente você tem essa predisposição. Se você já tem alguma alergia, fica muito atento a isso. E é claro, sempre preze aí pelos cuidados que você precisa ter, principalmente se você é alérgico, seja de alergia respiratória, seja alergia alimentar, enfim, não importa o tipo. É muito importante que você se cuide e se previna sempre. Doutor André, contatos, redes sociais, quem gostou aqui do nosso bate-papo, né? Quem quiser acompanhar ou até mesmo pegar outras dicas, por favor. Bom, eu atendo na Alergoderm, lá uma clínica, na verdade, de família, porque a minha família todos são alergistas, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã é dermatologista. Então é nossa família cuidando da sua família. Estou lá todos os dias de segunda a sexta-feira. E estou na rede social, tem o meu Instagram, é o Dr. André Felipe, sem ponto, tudo junto. E estou disponível para quem quiser esclarecer, tirar dúvidas. Estou sempre lá procurando esclarecer um pouquinho mais sobre uma doença que é séria e que muitas vezes as pessoas acham que é frescura. Isso, falou A alergia não é frescura, é coisa séria. Isso mesmo, tá, pessoal? Alergia não é frescura, é coisa séria. Doutor André, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Parabéns pelo seu trabalho. Abraço para todo mundo lá da Alergoderm. Obrigado, até a próxima. Até a próxima. E olha só, você não vai sair daí não, tá? Ainda tem muita coisa boa para rolar aqui no programa. No próximo bloco, nós vamos falar sobre lideranças femininas. Por que elas são tão importantes aí nas organizações? Já já você vai descobrir. Muita coisa boa. Sai daí não.